Então, boa noite a todos, bem-vindos a mais um evento da SBPM. Este evento, né, dessa vez, ele é mais uma edição do nosso Drink About, que tem como objetivo ser um happy hour, né, numa sexta-feira, mas sempre trazendo, né, um convidado ou uma convidada especial para tratar de um tema que seja importante, né, para que os pesquisadores discutam e reflitam, né? Quer dizer, tem momentos que a gente tem que olhar para o mundo, né, olhar para o que acontece ao nosso redor e não só pensar, né, em metodologia, em técnica de pesquisa, mas pensar em como que a gente pode olhar, em primeiro lugar, e depois analisar, né, o mundo que a gente pesquisa, né? Então, para isso, tem muitos aspectos que a gente precisa abrir a nossa mente, que a gente precisa debater, né, discutir, né? Então, para isso, a gente convidou a Juliana Lima e com muito, né, muito prazer ela, né, aceitou o nosso convite. Então, a gente gostaria de agradecer você, Juliana, por estar aqui com a gente, compartilhando, né, as suas ideias, os seus conhecimentos. Vou passar a palavra aí para a Luzia Rodrigues, que é a nossa diretora cultural. Para quem não me conhece, eu sou a Cíntia Corrales, presidente da SBPM. E vou passar a palavra para a Luzia, né, que vai introduzir mais efetivamente aqui o nosso tema de hoje e apresentar a Juliana, nossa convidada. Tá? Então, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada. Então, boa noite para todo mundo está aqui. Na verdade, eu quero começar explicando o título desse evento, que a gente chama de Drink About, que é o seguinte: a gente na Associação de Pesquisadores, a gente já vinha desenvolvendo uma série de formas das pessoas entrarem em contato de um modo prazeroso e, ao mesmo tempo, trocar conteúdo, trocar informação. E a gente tinha esse projeto todo desenhado de ser uma happy hour física, da gente ir para um bar que tivesse uma sala mais reservada, um espaço que a gente pudesse conversar. A gente tinha feito um testezinho o ano passado, tinha dado muito certo. E a ideia era essa: vamos tomar alguma coisinha, fazer o que a gente faz sempre, encontrar, conhecer pessoas e ainda sair com assunto para pensar e tal. Com a pandemia, a gente continuou com os nossos projetos, absolutamente ignorando os obstáculos. E aí a gente tem, assim, alguns projetos na associação. A gente tem uma série de webinars que são informativos sobre estudos realizados sobre a própria pandemia. A gente fez, assim, muitas horas já de conteúdo que em breve vão estar disponíveis. E a gente tem, depois, no final, vou explicar mais para vocês o que já está programado para continuar acontecendo em julho, em agosto. Mas esses eventos do Drink About, o primeiro foi sobre influencers, e o título era muito engraçado, inclusive, era Influencers What the Fuck, entendeu? Que era o objetivo, era tentar mostrar qual que era o peso, quem que era, tal. Tem tudo a ver com esse mundo tecnológico, digital, que a gente foi obrigado, querendo ou não, a viver mais de perto, mais intensamente. E aí a gente tem esse tema de consumo que, mais do que nunca, é mega pertinente. Então, assim, uma alegria ter a Juliana aqui para compartilhar o que há anos eu sei que ela vem mergulhando e conhece. Então, Ju, conta de você, para quem não te conhece que está aqui. E vamos lá, bora lá trocar ideias. Eu sugiro que vocês escrevam ou comentários ou perguntas no chat para a gente não perder o fio da meada. E aí, no final, a gente resgata e conversa com a Ju. Beleza? Obrigada.
Obrigada, Lu. Obrigada, Cíntia. Boa noite para todos. Bem-vindos, né? Uma sexta-feira sextou. Nós estamos aqui nesse Happy Hour online. Que bom que a associação adaptou as iniciativas para promover esse tipo de espaço de conversa, né, entre todos nós. É um privilégio de estar aqui. Como eu comentei tanto com a Cíntia quanto com a Lu, eu sou uma pessoa que gosta muito de conversar, de expor, de trocar ideia, e quando o assunto é algo que realmente eu gosto, me interesso, pesquiso, me envolvo, pratico, fica ainda mais prazeroso. Então, é um prazer mesmo estar aqui para trocar ideia e trazer algum conteúdo, alguma reflexão para todos vocês, para todos nós, né? Eu escolhi esse tema, a sustentável leveza do ter, né, para a gente fazer, inclusive, esse trocadilho sobre qual é a leveza, né, do ter, né, do consumo. Antes de trazer o conteúdo, então, eu vou me apresentar, né, falar um pouquinho sobre quem é a Juliana Lima. Eu brinco e trago um pouquinho sobre o lado mais profissional primeiro. Então, então, quem é a Juliana no LinkedIn, né? Então, eu sou a Juliana, tenho 35 anos, eu sou diretora de comunicação na JUSSE. Eu sei que tem aí algumas pessoas que trabalham comigo que estão assistindo, né? Obrigada. A JUSSE é uma agência do grupo WPP. A gente é composto por quase 300, um pouquinho mais de 300 pessoas, muito voltado para negócios, para digital, né? Então é bem atual aí inclusive a gente fala muito sobre influencers, né? Que a Lu comentou, que é a nova forma de se comunicar através do digital, né? E a gente é bem pautado em resultados, em performance, o que tá até dá um contraponto aqui sobre eu falando sobre consumismo, né? Porque eu trabalho do outro lado, eu sou publicitária, então eu falo sobre comunicação, eu ajudo as marcas a venderem mais, e esse é um lado até interessante sobre eu falando aqui, né, sobre o consumo. Eu sou pós-graduada em pesquisa, né? Então fiz um curso junto com a Lu, né, na USP. Nós estudamos, fomos colegas de sala. Sou especialista em design thinking, então sempre que posso faço algum curso complementar. Fiz um curso em Portugal, na Restart, sobre, né, o pensamento voltado para o design, e sou mestre, né, fiz o meu mestrado em Portugal em branding e design de moda, tá? Então essa é a Juliana do LinkedIn. A Juliana do Instagram, que eu sempre trago um pouquinho quem é a Juliana, né? Mais do lado pessoal, porque no fundo o nosso ser é o que nos torna, né? E é um pouco da minha essência que me faz vir aqui conversar com vocês sobre consumismo. Então, eu brinco que eu vivo muito entre Portugal e Brasil. Eu fiz o meu mestrado lá, vivi uns anos lá. Quem me acompanha há uns anos sabe, né, que eu tive essa jornada de viver uns anos em Portugal, onde eu conheci o João, meu marido, onde eu fiz o meu mestrado. Nós temos um filhinho de 1 ano e 9 meses, que é o Benjamin, que está aí na foto. Ele é um luso brasileiro, né? Nós estamos vivendo aqui no Brasil há 4 anos, que é o tempo que eu estou na JUSSE. Eu falo muito dos meus pets, que fazem parte da família. Então, eu tenho um gato e um cão, o Bobby e o Ozzy. E eles é uma família que, assim, né, lida muito bem. A gente tem muita coisa da causa animal, então a nossa família é composta pelos pets, tá? Sou vegetariana há 8 anos. Antes eu já até não consumia carne, né? Meu irmão foi há muitos anos, minha mãe já fazia, né, desde que eu era adolescente, muitas opções não vegetarianas, mas eu me firmei mesmo vegetariana e tô contando, porque já não volto a comer carne. Tenho vários motivos por ter optado por essa alimentação, e uma delas é inclusive o consumo, o impacto da carne, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, da produção da carne. Então, um dos motivos por eu ser vegetariana é isso. Eu tenho muitos projetos paralelos. Um deles é o Estilo com Calma, né? Então, quando encontro tempo, né, eu uns anos para cá, comecei a dar consultoria de estilo, porque eu estudei moda, porque eu me interesso por moda. Então, muito da conversa eu também vou dar exemplos sobre a indústria da moda, né? Eu comecei a dar consultoria de estilo
por algumas amigas, que se tornou num projeto chamado Estilo com Calma. E no Estilo com Calma, eu acabo trazendo muitas provocações sobre a relação que a gente tem com as nossas roupas, né? De comprar menos, de reinventar as peças do nosso armário, né? De, às vezes, você ressignificar e entender aquilo de uma forma que você nunca imaginou no teu corpo, né? Que está lá esquecido no teu armário. Então, eu falo muito sobre consumo consciente, sobre o autoconhecimento através da roupa nesse projeto do Estilo com Calma. E, por último, Somos Ela Digital, que é uma mentoria com mais 3 amigas, né? São 4 amigas, mentoria gratuita para empreendedoras. A gente começou no finalzinho do ano passado, em função da pandemia, a gente não conseguiu colocar o projeto totalmente em prática como a gente gostaria, porque eram reuniões presenciais com algumas dinâmicas. A gente não deixou de produzir conteúdo para essas empreendedoras, né, no momento que todo mundo está vivendo. A ideia é de que sejam empreendedoras de baixa renda, principalmente que não têm tanto acesso à informação, né, mas é um projeto pessoal meu. E novidades vêm aí, porque eu não me paro, eu continuo fazendo muitos projetos, então logo, logo vem coisa nova aí para esse meu lado pessoal. Bom, falando menos agora de mim, mais sobre o que a gente se propôs a discutir aqui, a ideia de falar sobre o peso do consumo, né? E é isso que a gente traz aqui. Primeiro, é óbvio que a gente não tem como ignorar que o mundo mudou, já vinha mudando e está mudando cada vez mais, e agora mais do que a gente imaginava, né? Mais do que imaginávamos. E mesmo nós, eu imagino que todo mundo que está aqui ouvindo faz parte de alguma forma desse universo, seja, né, de pesquisa, né? A gente está falando de uma associação de pesquisa, então pesquisadores, pessoas relacionadas à comunicação, ao marketing, à publicidade. A gente está pautado aí em inovação, né? A gente estuda comportamento. E mesmo nós que temos isso enquanto essência, não imaginávamos que a gente já está vivendo o que a gente está vivendo, né? Então, mais do que nunca, como a própria Cíntia falou, é importantíssimo a gente olhar para esse tipo de comportamento como a foto nos traz, né? O mínimo de abertura que as pessoas tiveram, os shoppings lotaram, mesmo sabendo dos riscos, né, que esse tipo de comportamento poderia ter para a sua saúde, para a sua vida e para a vida dos outros, ainda assim elas se colocam numa condição como essa nessa foto, né? Então, a gente tem que olhar para isso sim, o que isso significa, o que isso nos traz enquanto reflexão, né, de comportamento humano. A gente está numa sociedade de consumo, né? Então, a gente não pode negar. Esse tipo de comportamento nos traz a refletir sobre isso. O que significa uma sociedade de consumo, né? Poderia ter trazido várias formas do que é o consumo. A gente traz um consumo, eu acabei optando por 3. A gente tem um consumo racional, que as pessoas se organizam e compram, né? Aquele comportamento super racional. Um consumo impulsivo, que acaba não comprando necessariamente aquilo que ela precisa, mas acaba olhando num mundo de enfim, né? Todo mundo aqui mais ou menos sabe, uma promoção, um valor. E o consumo compulsivo, que ela acaba tendo aquele comportamento excessivo e que se ela, né, continua, que traz um pouco já entre o impulsivo e o compulsivo, um comportamento mais perto do que é o consumismo, né? Que acaba até virando uma doença, né? Que ela tem aquele vício da compra, né? Da compulsão da compra. Visto tudo isso, né? Como a gente chegou nesse cenário, né, de consumo, a gente traz um pouquinho de história, não vou ficar, que não é uma aula de história, mas para a gente entender como a gente chegou aqui, por que é que a gente chegou nessa sociedade de consumo. É óbvio que a gente não pode ignorar as revoluções industriais, a primeira, a segunda, né, a terceira, e até a que a gente está vivendo agora, a quarta. Então, toda a aceleração, né, de processos de produção que acabou causando uma circulação mais ágil, né, de bens de consumo, né? Isso aconteceu e é natural e tem acontecido cada vez mais. E essa aceleração, o avanço da produção, acabou fazendo com que todos nós, e aí eu olho mais para um aspecto de consumidores, um distanciamento, um desconhecimento, uma até alienação sobre qual é o processo. Se antes as pessoas consumiam, né, de produtores pequenos e conheciam quem, né, produzia, a partir do momento que acabaram entrando as fábricas, indústrias, os processos acabaram ficando cada vez maiores, né, e soluções que a gente desconhece, acaba
distanciando dos consumidores o processo de produção e que causa alienação, né, para a massa. E é isso que acaba acontecendo aí, é o berço, digamos assim, do consumismo, né? A alienação. É uma dos motivos desse tipo de comportamento de consumismo. Um dos enfim, principais, primeiros sociólogos que falam desse tipo de comportamento de consumo, que até lançou o termo, né, o consumo ostensivo, né, que é um pouco do berço do que é o consumismo, são as pessoas, enfim, que diminuem, né, o conforto ou as necessidades, né, para que possam perceber, parecer bem vestidas, né? Esse é um quote desse sociólogo, né, americano, o Veblen. Então, esse tipo, né, de conceito, né, consumo ostensivo, já acontece há muitos anos, né? Então, é óbvio que a gente observa esse mesmo tipo de comportamento hoje e cada vez mais, mas é algo que acontece há muitos anos, né? Então, por isso que eu trouxe um pouquinho de história. Ainda assim, né, se a gente for observar, eu não sei quem conhece, quem já assistiu, né, um documentário que eu recomendo muito, que é o True Cost, que traz à tona mesmo. Então, essa é uma de várias iniciativas, depois, para quem interessar, eu posso dar outras dicas de conteúdo, né? Então, é um documentário que traz, de fato, a reflexão sobre como combater essa alienação, né? É um documentário que é muito pautado sobre a indústria do fast fashion, principalmente, e vocês vão perceber que muitos dos exemplos que eu acabo trazendo são da moda, né? Porque, enfim, é um assunto que eu me interesso e pesquiso muito. E a indústria da moda é uma das principais pautas sobre o consumismo, né? O que o fast fashion fez conosco, né? O que o fast fashion faz com as pessoas? Então, de ter acesso, de nos provoca através de comunicação, de novidades, né? A necessidade de consumir, procurar, né? Cada vez mais querer o que está de novo, e se não está novo, eu não estou dentro, né? Então, é um pouco, não estou na moda. O que é a moda, né? No fundo. E é muito o que eu trago, inclusive, como eu falei, no estilo com calma. O que você realmente precisa estar na moda, né? Enfim, tem gente que gosta, mas às vezes nem para pensar sobre isso. E é um documentário que eu recomendo. Eu trouxe 4 dos principais aprendizados que, para mim, esse documentário traz, que é pautado sobre o consumismo, né? Sobre essa indústria. O primeiro deles, né, de trazer essa, que está por detrás, né, dessa produção, que é a terceirização de mão de obra. A gente pode acompanhar diversas polêmicas, eu não sei o quanto cada um aqui acompanhou, mas sobre uma Nike da vida que escraviza, enfim, ou que usa mão de obra, né, infantil, né? Então, assim, o que realmente está por detrás daquela camiseta que você compra e nem imagina, né? Quem produziu? O que está por detrás, né? As pessoas estão sendo remuneradas justamente por aquilo que você está vestindo. Tanto que tem o Fashion Revolution, que é outra iniciativa que eu também convido as pessoas a seguirem nas redes sociais ou buscar conteúdo sobre o assunto, que criou uma campanha para dar cara para as pessoas que estão produzindo, e algumas marcas, né, estão adotando esse tipo de comunicação, falando, sou eu que fiz as suas roupas, né, para trazer essa transparência. Então, existe alguma iniciativa a respeito dessa terceirização da mão de obra, mas se a gente olhar para a indústria, isso acontece, isso é um problema, né? O segundo ponto que eu trago é o impacto da indústria ainda da moda na agricultura, né? A gente não imagina ou não quer enxergar o que é feito, né, na agricultura, seja o desmatamento, seja os pesticidas, né, seja, enfim, são várias questões. Você compra uma camiseta 100% algodão. E o que custou para essa camiseta ser 100% algodão, né? Então, tem muitos problemas na indústria e aí na agricultura que também impacta no nosso meio ambiente, né? E nessa forma desenfreada de consumir. O terceiro ponto é a grande produção de lixo. Muitos dos materiais utilizados, né?
enfim, insumos para a produção nem sequer são recicláveis, não tem uma vida útil, e aí não tem espaço, não sabe o que se fazer, e junta lixo. A gente não está falando só da indústria da moda, mas, enfim, de tudo o que a gente consome, faz plástico desnecessário para tudo que é lado. Então, esse consumismo também gera uma grande produção de lixo, né, no nosso planeta. E aí, como eu acabei falando muito da camiseta de algodão, só para a gente aterrissar e entender, né, eu não, enfim, não vou trazer os dados como o próprio documentário traz, mas para aterrissar, por exemplo, o algodão de uma camiseta, né, enfim, só para ter uma ideia, e aí não é de uma camiseta, mas 25 milhões de toneladas é suficiente para fazer 15 camisetas para cada pessoa do mundo. 25 milhões de toneladas. E se a gente pensar, abrir o armário, quantas camisetas tem? Você tem mais de 15, né? Esse é um dado do Greenpeace. É muito maluco parar para pensar. E não são só as camisetas que você tem várias outras peças que compõem com a camiseta. Enfim, né? Olha a quantidade de produto, de matéria-prima que, né, é necessária para produzir as suas roupas. A água, para uma única camiseta, são 2, considerando todo, né, o ciclo ali, o plantio, colheita, 2,7 mil litros de água para uma única camiseta. Fora a química, que eu comentei, fertilizantes, pesticidas para uma plantação que super impactam o equilíbrio, né, ambiental, e o gás carbônico, que para todo o transporte que a gente tem, seja dos insumos para a fábrica, para distribuir para o produto para a loja, para a tua casa, enfim, que, né, acaba impactando aí no aquecimento global. E aí, por último, e não menos importante, né, o 4 pontos são os efeitos da publicidade. Olha aí uma publicitária aqui falando sobre isso. Mas é fato, né, que a gente não pode ignorar o quanto a comunicação, né, e a forma como a gente leva a mensagem, né, vende esse fator de eu preciso comprar, né? Então, os efeitos da publicidade, de fato, corroboram com tudo isso. Quando a gente olha, por exemplo, e as marcas, né, o poder das marcas, né, e da publicidade, a gente olha uma valorização social, né, que os produtos comunicam, que as marcas comunicam, que hoje em dia, já se antes o consumo era relacionado ao poder e ao poder aquisitivo até, hoje em dia, com desenvolvimento econômico, com acesso, com as facilitações até de pagamento, né, já não existe tanto essa discrepância entre, né, as classes sociais para um consumo, né? Uma criança, a mesma criança do nível social mais baixo, vai querer o mesmo brinquedo, o mesmo personagem de uma criança de uma classe social mais alta. O próprio iPhone, né? O iPhone é o iPhone. E na fila, né, para comprar, assim que lança o novo modelo, tem as pessoas que têm um poder aquisitivo social mais alto, mas as classes mais baixas também compram, também estão na fila, mesmo que elas parcelem aquilo, torna prioridade para ela, né? Então, existe essa valorização social por detrás e que corrobora também com o consumismo. E aí eu trouxe uma marca de luxo para a gente falar um pouquinho sobre isso, né? E aí eu poderia ter trazido qualquer uma, mas trouxe aqui a Louis Vuitton. A gente olha para todo, né, os símbolos e a mensagem e o valor que essas marcas constroem na mente das pessoas, né, de desejo, e as comunicações, né, o que ela vende, o que tudo tem por detrás, né, tudo isso que a gente estuda e comunica enquanto marqueteiros, enquanto, né, pessoas de comunicação, como pesquisadores, né, a gente sabe que tem toda uma mensagem, uma construção aqui por detrás, né, que gera esse desejo. No entanto, se a gente olha para um lado do consumo, toda uma experiência, um valor agregado, né? As lojas, mas se a gente for ali numa 25 de março, tem o acesso, né? Existe, e olha a quantidade de produto para revender, enfim, que constrói aqui, né? Então, refletir um pouco sobre essa problemática, né? Sobre o que o consumo de fato impacta, né? E o que constrói em todos nós, né? Muitas vezes a versão falsa, né? A fake, a bolsa, é tão perfeita que
as pessoas nem imaginam, né? Então, tem todo um trabalho aqui para olhar, para refletir sobre o consumo. E aí, não tinha como não passar, né, sobre a hierarquia das necessidades. Eu enfim, não sei, depois a gente pode conversar se alguém tiver dúvidas, mas é um pouco sobre a forma, enfim, quem fez publicidade e comunicação já passou por esse tipo de racional, mas é a pirâmide, né, que fala sobre, primeiro, a base das necessidades, né, de consumo, enfim, é a fisiologia, então você precisa comer, precisa beber água, né, precisa, enfim, é a parte fisiológica mesmo, né, do consumo, né, para você estar aqui conversando, enfim, depois a segurança, então a gente está falando de saúde, a gente está falando, né, de um conforto, a gente está falando, né, de um aquecimento, então tem a parte de segurança. Depois, e aí, no fundo, né, a base deve ser maior, que as necessidades fisiológicas têm que ser, né, maiores e assim por diante. Depois o social, que é o lado de relacionamento, afetivo, né, então as necessidades sociais do ser humano. Depois do social, a autoestima, né, e aí no final das contas que é a autorrealização. Se a gente for olhar para o consumismo, né, o que a gente estava falando sobre assim, antes, e toda a problemática que ele traz, inclusive quando a gente traz o exemplo da Louis Vuitton, é principalmente aqui, né, na autorrealização, na autoestima. Olha as mensagens e tudo isso, como é construído e que se torna mais importante, por exemplo, como o iPhone. As pessoas muitas vezes deixam de e aí até o coach lá do sociólogo que eu trago, né? Às vezes as pessoas param ou deixam ou diminuem o seu consumo até o básico para conseguir realizar aquele desejo, aquela autorrealização. O consumismo muitas vezes faz a gente inverter essa pirâmide, essa hierarquia, né, e prioridades. Então, olha a problemática, a discussão que a gente tem para discutir aqui, né? Que mensagem, que valores que a gente está dando de fato para o que a gente está consumindo, né? E aí, o consumo versus o consumo, né? O que significa consumo, uma vez que a gente vive na sociedade de consumo e não tem como a gente está inserido, né, enfim, capitalismo, tudo isso, a gente está inserido nessa sociedade e é necessário para a gente, né, viver em sociedade versus o consumismo. Assim, tradução de dicionário, né, substantivo masculino, enfim, tudo o que o consumo traz, que é a ação de consumir, de gastar, né, de utilizar e despender, né, enfim, de consumir, né, o que o consumo traz. E o consumismo, no fundo, é isso, mas em excesso, em itens sem necessidade. É aquela tendência de comprar desenfreado, é o excesso, né? O excesso, o que faz bem, né? O que ele desencadeia? Ele não olha a problemática. Se a gente tivesse inserido numa sociedade de consumo, né, que não provocasse o consumismo, talvez a gente estivesse numa sociedade mais equilibrada, né? A gente vai falar muito sobre o equilíbrio. E o consumismo, ele desequilibra, porque é o excesso, porque é o too much, porque é o sem necessidade, é o supérfluo, né? E aí, quando a gente fala um pouquinho sobre o que transmite, o que faz o excesso, a gente não tem como, né, ignorar o Black Friday, a promoção, o imperdível e todas essas mensagens que faz que a história do consumo, até por oportunidade, né, quando a gente olha aqueles tipos de consumo que eu falei lá no início, né, é isso que acaba desencadeando, você acaba comprando, nem sabe o que vai fazer direito com aquilo, mas o preço está tão bom, talvez eu não tenha uma oportunidade, nem estou precisando daquilo, né, nesse momento, mas não sei quando eu vou ter outra oportunidade, acaba comprando, né? E é isso. E aí, até a imagem que a gente usou ali para fazer a comunicação, né, dessa nossa conversa, se você precisa mesmo de mais, né, para quê? E essa provocação que a gente traz um pouquinho. Se a gente faz parte de uma sociedade de consumo, como se faz, né? Como a gente pode ser mais consciente, né? A gente precisa juntar mais lixo, a gente precisa mesmo comprar a camiseta, né?
possíveis barreiras, a gente pode elencar, e se vocês depois quiserem falar um pouquinho mais sobre as barreiras, eu trouxe aqui 3, para deixar de consumir, né, ou ter um consumo sustentável, é aquela impressão do preço, né, então é um olhar individual, mas um produto sustentável ou um consumo custa mais caro, é aquela mensagem, talvez o desinteresse de não querer ir atrás, aquela coisa da alienação, né, enfim, tá tudo bem, para mim tá tudo bem, eu vivo numa bolha, né, então é um desinteresse, e ainda assim aquele olhar mais individualizado, né, para o seu mundinho, e é provocar um olhar mais para o mundo, né, de desinformação, que existe sim tudo, né, essa imagem é inclusive do documentário que eu comentei, do True Cost, que é sobre muitas pessoas que estão por detrás, né, o que está acontecendo com a produção, o que isso está causando no planeta. Então, as pessoas começarem a olhar mais para o mundo, a buscar alternativas que não trazem o problema tanto do preço, trazer para o seu comportamento, para o seu hábito algo mais saudável, mais consciente, né? Isso é um consumo sustentável. Quando a gente fala de consumo consciente, é uma tendência, sim, mundial, né? Eu trouxe aqui para vocês um dado que eu peguei do Euromonitor do ano passado, que se assumem eco-friendly, né? Não necessariamente que só um consumo, só fazem um consumo grande, mas se consideram um eco-friendly, 20%, é até um número bastante alto. Mas se a gente está falando de uma tendência que isso aumente, né? Que esse número cresça. E o que eles foi pautado aí nesse percentual que eles nesse dado, né, que eles cumprem com o compromisso, que contra mudanças climáticas, eles têm consciência, então começam a defender um comércio mais saudável, olha para a cadeia de produção. Então, as problemáticas que eu comecei a trazer aqui, eles se entendem que fazem parte desse tipo de consumo, né, de eco-friendly. Algumas iniciativas, eu trouxe aqui alguns exemplos de marcas, tanto internacionais, e a gente está falando de tendências, quanto marcas nacionais. A H&M tem uma linha, tem várias iniciativas, né? A H&M tem uma linha e tem várias iniciativas, apesar de não ter H&M, né, H&M aqui no Brasil. Eu acabo tendo como referência, como eu falei, eu morei em Portugal, eu tinha uma relação, uma amiga, inclusive, que trabalhava na H&M, que sempre me contava, então ela tem não só a linha consciente, né, mas uma iniciativa de você doar tecidos e roupas e ter descontos e vales, então ela tem toda uma preocupação, mas ainda assim é uma marca de fast fashion, né? Então a gente não pode ignorar, assim como a C&A também tem, assim como a Renner também tem, né? Então eu trouxe exemplos de C&A e de Renner. A Renner lançou nem faz muito tempo a Rê, né, que é uma moda responsável, marca toda uma linha e todo um conteúdo que ela fala sobre o consumo consciente dessa linha específica. Então fala da produção, fala da cadeia, fala da matéria-prima, né? Enfim, não sei quem conhece, mas ela lançou e começou a pautar. Então elas começam, mesmo as marcas de fast fashion, começam a trazer a bandeira porque elas entendem que um consumidor existe uma tendência e elas precisam estar, né, se movimentando nesse sentido, mas ainda assim são marcas de fast fashion, né? Ainda assim, se você for ver o volume e o lucro dessas empresas, são pautadas em todo o restante. Elas não deixaram de ter o restante, né, para sobreviver enquanto indústria, enquanto empresa. E aqui também a mesma coisa Adidas, né, que lança linhas, que tem todo um apelo de produção de plástico, e fala sobre os oceanos. Lego, que também lançou uma linha de produção de cana-de-açúcar, falando sobre o plástico, mas todas essas empresas ainda por detrás, o lucro delas são, né, de um negócio que não é assim tão sustentável, né? Qual é o discurso? É positivo a gente olhar para essas iniciativas? Com certeza, né? Agora, o quanto marketing, comunicação, ou se eu vou consumir, vou optar por elas para mostrar até para a indústria, né, para a empresa, que existe uma crescente, né, na compra dos consumidores, esse tipo de iniciativa,
né, e tornando elas cada vez mais fortes, mas ainda assim é uma movimentação talvez tímida para a resolução do problema de fato. É válida, com certeza, mas é uma discussão ainda para muitos, até de pessoas com a causa do meio ambiente questionáveis, né, que questionam esse tipo de atitude. Quando a gente olha para o momento que a gente está vivendo, né, que eu lá no início trouxe sobre aquele comportamento das pessoas, né, desenfreadas correndo para o shopping, a gente olha para as macro tendências sendo super aceleradas pelo Covid, né? A gente não pode ignorar esse momento que a gente está vivendo. E eu trouxe 4 pontinhos aqui do Trend Watching, né? E tem vários estudos falando sobre isso, mas é interessante que muitos dos estudos e de dados que a gente olha, é óbvio que a gente está falando de um comércio automatizado, de um status virtual, né? Olha esse momento que a gente está vivendo aqui, de valorização da colaboração, né? Da estima. Então, existe um monte de questões, mas muitos dessas macro tendências sendo aceleradas falam sobre o bem-estar do ambiente, né? Ambiental. Existe essa preocupação, existe essa conscientização, né? E acho que o momento de reflexão das pessoas estarem mais, né, introspectivas, mais buscando informações, mais tem olhado muito para esse lado, né? E quando a gente olha aqui do WGSN sobre o futuro do consumidor, né, que mais pautado para daqui a uns anos, apesar das manifestações de medo, né, todas as incertezas, e independente da geração, né, a gente está falando de baby boomer, geração Z, enfim, independente de qual a geração que a gente está falando, o que foi falado nesse estudo WGSN, que o que mais assim, foi em comum entre eles que são as incertezas ambientais e financeiras. Olha que engraçado, né? 2 pontos super assim, relevantes sobre o consumismo. Né? Se a gente está olhando para esses medos, para essas fragilidades, independente das gerações, de fato, discutir e entender o comportamento e o consumismo são mais necessários do que nunca, né? E aí a gente se provoca enquanto consumidor. Quais tipos de consumidores nós queremos ser, né? Trouxe aqui 4, que é quase uma evolução, uma escadinha, mas não necessariamente um desvalida o outro. Um fala, né, um individualista, que é muito para si, né, da sua realização pessoal, da sua autorrealização. O outro, eu não estou, tá aqui a tela em cima, eu não estou conseguindo ver, mas acho que é acho que o segundo, não estou vendo aqui. Eficiente, consciente e responsável. Obrigada, Lu. O segundo é o eficiente, que é muito pautado sobre o controle mais financeiro, né? Você compra com a certeza daquilo que você está comprando, da necessidade. Você até se permite algo mais, mas ele é eficiente porque ele não se descontrola, não se perde, então ele tem uma clareza. O consciente, que começa já a trazer uma provocação de tudo que a gente traz aqui, a vida útil do seu produto, ele tem uma consciência, e o responsável, que aí é um próximo passo, que é de fato ter a clareza e ter um comportamento responsável, inclusive nas suas escolhas. Eu trago alguns exemplos, principalmente de marcas e de comportamentos consciente e responsável para a gente olhar. Primeiro, a consciência, eu trouxe, né, ter consciência que nos leva à mudança, né, e aí mudança de hábitos. Quando eu estava preparando o que eu traria, né, para falar sobre consumismo, eu lembrei de um livro, eu até postei nas minhas redes sociais, que é Uma Vida Sem Lixo. Não sei quem conhece, se não conhece, convido a conhecer a Cristal. Ela é uma curitibana, ela há muitos anos ela criou um blog, acho que 2015, se eu não me engano, falando sobre, né, o interesse dela, né, sobre o lixo e o que isso gerava, e começou a compartilhar seus aprendizados. Ela lançou esse livro.
E muitas das práticas que começaram a ser massificadas, e eu espero que não vire uma indústria, sabe, de consumo desenfreado também, mas que as pessoas de fato criem consciência. Por exemplo, que eu adotei já faz um tempo, eu trouxe como exemplo aqui, é de o canudo, né? O canudo, o quanto você precisa de fato consumir canudo em tudo que você faz. O copo plástico, então eu tenho o meu copinho, eu tenho os meus canudos, a minha eco bag, né? Então, a partir do momento que você cria uma consciência, né, do seu consumo e dos seus hábitos, você começa a adquirir pequenas mudanças, né, e traz para o seu dia a dia que fazem sentido. Por que você precisa tanto? A problemática do plástico é também uma problemática do consumismo, né? Você não precisa não ir ao supermercado, né? Mas você precisa adquirir comprar aquelas sacolas, né? Trazer para tua casa todas aquelas sacolas para quê, né? Então, de você ter consciência e de fato implementar nos seus hábitos, né? Essa mudança. Estou longe de chegar no nível aí da Cristal, o que ela faz, né, tá num nível bem maior, mas eu tento de fato praticar. Eu acho que faz sentido para minha vida fazer esses tipos de mudança através da minha consciência. Um outro exemplo que eu trago o André Carvalhal é uma pessoa que eu acompanho há muitos anos. Ele foi a pessoa por detrás da Farm, que é uma marca carioca, né, de moda feminina. Começou numa feirinha de Ipanema, começou a crescer e traduz muito bem o que é a carioca. Enfim, como eu estudava moda, gostava de moda, acompanhava e me expresso muito através das roupas, é o meu jeito de ser, acompanhava e acabei acompanhando, conhecendo o André, né, pelo trabalho dele de comunicação, de marca que ele fazia. Ele lançou um livro, A Moda Imita a Vida, e depois, no processo dele, que eu acabei acompanhando e que eu também vivi de alguma forma, né? Ele lançou mais esses 2 livros, primeiro A Moda com Propósito, depois Viva o Fim. Ele foi se reentendendo enquanto profissional, enquanto pessoa, né? E acabou abandonando. A Farm continua com muito sucesso, mas ele achou que não fazia mais sentido para ele, exatamente porque qual é o propósito da Farm, né? A Farm, ela vende uma roupa para carioca. O que a Farm está devolvendo para o Rio de Janeiro, para o bem, né? A história da marca com propósito. E aí ele saiu, ele empreendeu, ele fez várias outras coisas. E esse Viva o Fim, ele fala muito sobre, e até quem se interessar, é um momento bacana que a gente está vivendo para ler esse livro, que fala muito sobre a ressignificação, né, sobre encontrar, de fato, verdade, sobre a consciência, e passa muito sobre o consumismo, né? E ele lançou a marca, a Alma, enfim, estou falando aí de 2 anos, 1 ano, 2 anos, a Alma, que é uma marca do grupo da Reserva, e ela tem enquanto essência mesmo, né, todo um racional de consumo consciente, de diversidade, de responsabilidade socioambiental, né? Então, de cocriação. Ele desenvolveu, e aí ele acabou fazendo toda aquela transformação dele enquanto, né, consciência ser humano, também fazer sentido para o trabalho. É uma marca bem interessante, bem bacana, e aí a gente está falando, não é uma marca tão barata, tão acessível, mas a mensagem que ele passa para quem tem acesso, para quem se interessa, faz sentido, né? Hoje em dia é difícil conseguir um preço acessível de matéria-prima consciente, né? Até dos projetos que eu comentei que vão vir aí, eu comecei a pensar sobre fazer uma marca, enfim, de moda, né? E comecei a olhar um pouco para esse tipo de matéria-prima, se você acaba sendo quase desiste assim da ideia, porque as opções são quase inviáveis, né? Então tem todo um racional por detrás, mas a mensagem que ele passa com a Alma é interessante, assim, de nos provocar
a pensar o quanto você compra uma roupa de fast fashion, paga R$5 e dura, enfim, um mês, e você vai comprar uma marca de qualidade, né, e que vai durar anos da tua vida. Então, ele provoca um pouco sobre isso, sobre qualidade, sobre, né, enfim. Outras marcas que eu acabo me relacionando e que eu trouxe para dividir um pouquinho com vocês, né, que traduzem um pouco sobre essas minhas mudanças de comportamento, né? Eu não deixo de ser quem eu sou e de vestir moda, né? Porque eu acabo, sim, me expressando através das roupas e isso faz parte da minha essência, sim. Mas o que eu acabo escolhendo, né, para consumir, seja através de roupa, seja através de, né, enfim, lifestyle, de dia a dia, de, né, trazer praticidade para minha vida, sobre as responsabilidades das minhas escolhas, né? Então, convido também para quem não conhece, por exemplo, a Pants, né, que é uma calcinha com absorvente. Além da mensagem super de diversidade que ela traz, é de você deixar de usar o absorvente. Enfim, optei por coletor por um tempo, e aí as calcinhas, enfim, eu vou buscando alternativas para deixar de gerar lixo, né? E várias questões aí sobre o consumo, sobre essa consciência que você cria, passou a ter, e a responsabilidade que você tenha das suas escolhas. Então, de um consumo, né, da consciência para uma responsabilidade. A Insecta, que é essa marca de sapatos, ela é um sapato totalmente, uma marca totalmente vegana, uma marca independente, ela usa restos de tecidos, né? Então, de que forma ela está trazendo, sim, né, uma moda, ela está trazendo, né, um aspecto mais, não o básico apenas, mas de uma forma, né, responsável e consciente. E a Feito Brasil, que também é uma que tem todo um racional, responsabilidade, né, de matéria, de cadeia, enfim, por trás. E aí, assim, estou finalizando aqui já algumas reflexões de como evitar o consumismo, né, do que eu venho aprendendo, que eu entendi que podia fazer sentido dividir com vocês, né, de ter consciência, buscar informação e colocar em prática. E aí existem várias formas de se fazer isso, né? De você não se comprar e cair, né, nos dilemas do consumismo, que sim, acontece, sim, é natural. De ter uma inteligência emocional, né? De você se autoconhecer, entender, de ter um controle financeiro, porque muitas vezes a gente, né, as pessoas se perdem sobre isso, de conhecer economia circular. Não necessariamente você precisa comprar um produto, né, que seja sustentável, mas que ele faça, né, sentido numa cadeia de uma duração maior. Não sei quem por exemplo, entende ou gosta, né, de roupa de segunda mão, mas, por exemplo, eu não só dou algumas roupas, né, faço, e para mim é um processo, eu ainda estou no processo, né? Então, eu me desfaço, eu vendo minhas roupas no Enjoei, já comprei roupas no Enjoei, não sei quem conhece a plataforma, mas de fazer essa economia circular, de revender, né? De buscar alternativas que não necessariamente vá da fonte da loja, né? De fazer essa economia circular acontecer. De optar por produtos úteis e duráveis, né? Pensar muito no ciclo do produto, né? No ciclo de vida do produto, entender a importância de reciclagem e não só de praticar, mas de buscar produtos com materiais reciclados, né? Recicláveis, como eu falei, do lixo, né? Muitas das coisas que a gente consome, ela não sequer, né, tem essa consciência de ser reciclável, de ressignificar, de buscar reutilizações para os nossos itens, né, e, por exemplo, de reformar peças, e de olhar um pouquinho para o consumo local e de marcas, né, que são independentes e que têm esse olhar consciente, né, para o que ela produz, para o que ela faz. É muito mais, enfim, fácil você ir no shopping e comprar entrar numa Zara e comprar uma roupa ali, enfim, tá na nossa rotina, né? Mas muitas vezes buscar opções e olhar por outros aspectos podem fazer sentido no momento que a gente está vivendo, né? De olhar para esse consumismo.
E aí, só para finalizar aqui toda a reflexão que eu trouxe, um conteúdo que eu preparei para vocês, outro documentário, né, o Minimalismo, que conta a história, não sei quem conhece, quem não conhece também convido a assistir. É a história real de enfim, né, esses, enfim, personagens da vida real que se desfizeram, né, muito bem sucedidos, se desfizeram assim de tudo. Então, o minimalismo é sim um comportamento, né, é um mindset, é uma forma de, uma filosofia de vida, né? Então eles entenderam que fazia sentido essa jornada, que provoca muito o racional de viver com menos, posso te dar liberdade, e a liberdade inclusive financeira, para se ter uma vida com mais propósito. No focar realmente importa, né? Então ter mais tempo para a família, separar, né, os inúteis para o que é essencial, de buscar olhar para relacionamentos mais saudáveis, até buscar um trabalho que não necessariamente vai te trazer o retorno financeiro que você gostaria, mas que você vai ter prazer em fazer aquilo que você faz, de olhar para, e aí o materialismo, né, de olhar para o seu redor, olhar para as coisas que de fato te traz alegria, né? Então um pouco de Marie Kondo aqui, mas são, enfim, aprendizados que eu também trouxe aqui da minha leitura do documentário, do que de fato é essencial, de manter só o que é essencial, né? Então de tirar, a gente é muito materialista, né, enquanto ser humano, e a gente vive nisso, se realmente faz sentido juntar. E aí, por último, que as memórias, no fundo, elas não estão nas coisas, né? A energia que aquilo traz, muitas vezes, né? Talvez não seja necessária, que a gente tem que olhar para os objetos, olhar para as coisas e pensar muito mais nas lembranças do que nos objetos. Óbvio que a gente tem apego, uma coisa ou outra, mas o quanto aquilo tudo é necessário, né? Para você viver num ambiente mais leve, né? Então, é um pouco isso que traz e provoca as reflexões. Eles escreveram um livro, fizeram uma tour, né, assim, mundial. A experiência é bem legal, assim, deles contando essa mudança aí de vida e de entender que o minimalismo para eles podia fazer sentido, e contam várias histórias de pessoas que entenderam que também seguiram como um propósito aí para a vida delas. Para finalizar, um pouquinho do nome, né, da nossa conversa, de ter ou ser, eis a questão, que eu trago aqui uma reflexão de Bauman, então, não assim tão atual, mas atual demais, né, é uma reflexão de 98, mas não podia ser mais atual, sobre as necessidades mesmo, né, de quanto consumir para viver, ou o homem vive para consumir, né? Então a gente olhar para o consumismo com esse aspecto e olhar para nós enquanto consumidores, e para os consumidores que a gente estuda, que a gente se relaciona e se comunica, ou que leva as mensagens para ele, né? De olhar para a forma como nós somos capazes de sentir e avaliar as nossas necessidades, né, daquilo que a gente consome. É isso, gente. Eu agradeço o tempo de vocês, de me ouvir, de refletir junto comigo aqui sobre as coisas que eu preparei, um pouco assim da minha experiência, do meu olhar sobre tudo. Deixo aqui os meus contatos, né, para a gente manter, mesmo depois desse momento aqui de conversa. E fico aberta aqui para a gente conseguir discutir sobre tudo que eu trouxe. A gente tem algumas perguntas aqui. Vamos lá. Quer falar? Primeira é da Rafaela. Pode falar, Rafaela. Oi, Juliana. Eu queria saber o que você acha do consumo consciente, se ele tem a ver com a questão cultural do local. Olha, se a gente for avaliar até um aspecto mais
global, com certeza, né? A gente pode trazer alguns países que já vivem com uma outra dinâmica, e aí cultural, né, estrutural, que praticam com muito mais facilidade o consumo consciente do que nós. Muitas iniciativas começam, e aí a gente está falando nós aqui Brasil, né, eu falo, mas a gente pode até recortar local mesmo, né, cidades e enfim, estados, mas se a gente olhar para um aspecto mais até vamos olhar assim global, algumas sociedades nesse aspecto de consumo consciente são mais evoluídas, né, do que nós, tem mais consciência. Tanto a prática de reciclagem, né? Exatamente. É total, assim. Eu, por exemplo... Em alguns países já acontece, né? Há muitos anos, e é natural. Muito natural. Mais Aqui ainda não... do que nós, né? Uhum. Então, eu, por exemplo, morei em Portugal, né? E olha que Portugal nem é o mais avançado, assim, a gente pode trazer outros, mas tinha uma caçamba, assim, grande, né? Na rua onde eu morava, em todas tem, e todo mundo colocava separado, né? Os vidros, os plásticos, e assim, hoje eu... vejo algumas iniciativas, né, mas é tão pequeno perto do que poderia ser, né? Então, a problemática, eu acho que traz, sim, uma questão cultural, é uma questão estrutural, acho que não que a gente não deva fazer o nosso, né, mesmo pequeno, porque eu acho que a gente, enquanto indivíduo, tem que olhar e fazer a nossa parte. Por exemplo, eu mesmo separo, tem aqui o dia da minha rua que passa, né, o caminhão, então eu faço questão de separar. Às vezes eu levo num pão de açúcar que tem uma coleta, né, que é mais separada. Então, acho que o quanto a gente consegue trazer isso para nossa rotina, sabe, se conscientizar e praticar, faz sentido. Verdade. Tá bom, obrigada. Imagina. Mais perguntas? Eu queria enganchar uma pergunta no mesmo raciocínio da pergunta da Rafaela. O quanto você acha que as marcas são responsáveis por uma mudança de comportamento na medida em que as marcas podem não serem só reativas? A impressão que dá, pelos exemplos de marca que você mostrou, é que são ações reativas a uma demanda do mercado e não ações propositivas. Quanto você acha que as marcas podem cumprir um pouco desse papel de mudar o comportamento? Eu acho o quanto, assim, muito dos profissionais que estão na liderança, eu acho que conseguem fazer esse movimento que você traz, né, enquanto reflexão. As marcas, por exemplo, as independentes, acho que elas têm mais autonomia para levantar essas questões e serem mais propositivas, né? Se a gente tem, e aí muito até do nosso trabalho, né? Se a gente, enquanto pesquisadores, com hunting, entende que mesmo que seja pequenino, né? Aquela tendência que levanta aquela bandeira, que comece a falar e comece a de fato fazer, né? E não ser uma parcela pequena, como eu falei, e não menos importante, porque é importante, né? Que as fast fashions façam e tenham iniciativas nesse sentido. Não é desmerecendo, mas o quanto de virar de fato a chave, né? O porquê que não uma grande empresa virar a chave, né? E fazer com que o impacto que uma grande empresa e do que uma pequenina tem é bem diferente, né? Então, eu acho que é muito na liderança e de contar aí com boas cabeças, né? Mandantes e que tenham autonomia para fazer. As marcas precisam, né? Eu acho que elas têm hoje uma influência muito grande no nosso consumo, no nosso comportamento. De novo, né? Se a gente vive numa sociedade de consumo e as pessoas estão sim alienadas, né? Elas não sabem, elas não param para refletir, elas não têm muitas vezes, e aí na massa, né? Essa consciência. Se uma grande marca levanta uma bandeira, imagina o impacto que isso não causa, né? Na sociedade como um todo. Então elas são responsáveis, né? Elas são
coniventes, digamos assim, com o que está acontecendo, porque é o negócio delas. Uhum. Juliana, você, o que você acha que está acontecendo nesse momento aqui da pandemia? Você acha que as pessoas elas estão nesse período, né, de isolamento, elas estão tendendo a desenvolver mais uma consciência em relação ao seu consumo ou não? Porque assim, eu fico pensando assim na minha experiência, né? Na minha experiência da minha família, né? A gente, por exemplo, começou a desperdiçar menos alimentos, né? A gente aproveitou, né, algum tempo para arrumar casa, para ver o que serve, o que não serve. A gente não comprou, assim, fora alimentos e produtos de limpeza, coisas assim, a gente praticamente não comprou mais nada, né? A gente sente que a gente já tem tudo que deveria ter. Uhum. Né? Separamos coisas para doar, se bem que agora, nesse momento, né, algumas coisas dá para você doar e outras é mais complicado, né, você fazer esse Uhum. processo, né, e tal. Mas, assim, eu fico pensando, será que em que medida as pessoas estão desenvolvendo, né, uma consciência nesse momento, né, ao mesmo tempo que como você mesma observou, você tem, por outro lado, uma ânsia das pessoas voltarem, né, para o shopping center, para, né, lotar Sabe 5 de que março. Você sabe que isso que você trouxe, eu li recentemente num trabalho feito de uma desses institutos, acho que foi o WGSN até, de previsão, né, de futuros possíveis, que fala de possibilidades, né? Então, tem esse tipo de comportamento que você traz, ele tem dois possíveis desdobramentos, digamos assim, né? Tem as pessoas que, assim como você, acho que a maioria acabaram se limitando até por segurança, né? De revisitando o seu tipo de consumo, de comportamento. Muitas pessoas foram impactadas por emprego, então até o financeiro, a atenção, né? De voltar ao gasto só o essencial por medo, né, do que quando vai ter, né, de novo. Então, aqueles compromissos financeiros e aí de não se expor ao consumo de alimentos, né, então. E aí, todo esse momento que todo mundo, né, todos nós estamos vivendo aí com mais 100 dias de isolamento, quem está respeitando, quando as coisas começarem a retomar e voltar né, ao momento 2 aí de tudo que é o novo normal, que muita gente está falando, existe as pessoas que vão trazer os bons hábitos e mantê-los, né? Então, do que isso vai continuar e a consciência vai, né, ficar real e dar continuidade, e tem as pessoas que não veem a hora, né, e infelizmente de voltar a exercitar, né, o comportamento anterior, que aquele momento foi uma pausa, que não foi uma reflexão real, que é de novo alienação, né, de novo a história da desinformação, né, no desinteresse, de não abrir os olhos para o que está de fato acontecendo, é o pensamento, é o tipo de consumo, né, para si, é aquele, né, que tipo de consumidor a gente vai ser, e as pessoas vão ser, infelizmente, vão esses futuros possíveis existem, né? Existe um caminho e a gente espera que o caminho cada vez mais para o lado, né, da consciência, de todo mundo refletir sobre, de fato, a importância daquilo tudo, se é necessário, se precisa, se, né, não significa eu mesmo, né, não significa que eu não vá comprar, o que eu não queira, mas o quanto, o que, para quê, né, eu acho que essa consciência dos hábitos que a gente tem, de serem, né, mais coerentes com o que todo mundo está vivendo, assim, e buscar opções talvez mais responsáveis, né? Então, eu acho que é um pouco dessa reflexão. Não significa que não vai ter
né, os dois lados, existe sim o outro lado, não é à toa que a gente olha e é até um pouco assustadora a cena inicial que eu coloquei ali, né, das pessoas no shopping, né, então, e as outras que vão dar continuidade aí com bons hábitos, né, e adotar isso para a vida. Mais alguma coisa? Mais alguém? Diversos agradecimentos a você. Tem um comentário assim refletivo, meio na base da piada, mas é uma reflexão. Se consumir muito livro, entra em consumismo ou como é que é? A pergunta do Donato: quem só exagera comprando livros é consumista? Eu acho que a gente não pode deixar de ter os nossos hábitos, né, e as nossas formas de consumir entretenimento. Muita gente tem adaptado, apesar de amar os livros físicos, eu mesma compro ainda os livros físicos, mas adotando o virtual, né, para tentar diminuir os papéis, enfim. Mas eu acho que não podemos ser, né, só olhar o vilão, né? Olhar, eu consumo, eu tenho também as minhas práticas e as coisas da forma como eu gosto. Quem convive comigo sabe, enfim, adoro um sapato, é uma loucura, tanto que eu vou encontrando soluções e alternativas para ter, por exemplo, eu não consumo mais couro, né? Então tem várias questões que você adapta assim, mas não deixar de fazer o que você a sua essência, né, de se respeitar, então não tem problema de consumir e ler livros, não. Ju, eu gostei bastante, acho que você foi bem lógica na forma como você assim, conduziu tua linha de raciocínio sobre consumo e consumismo, sobre os dilemas, apontou aí umas receitinhas de para onde cada um pode fazer sua própria revolução, né? Não sei se mais alguém tem mais alguma questão a levantar. Se estamos ok. Quero agradecer muito a presença de todos vocês aqui nessa jornada. A gente acredita que, enquanto profissionais de pesquisa, a gente tem que ter toda uma consciência própria, pessoal mesmo, para a gente poder ter condição de levar isso para os nossos jobs, para o produto que a gente vai entregar para o cliente final, né? É super importante, tudo começa na gente, né? Com certeza. Você sabe que esse é um dos principais dilemas enquanto profissional, como eu comentei, eu sou publicitária, né? Eu trabalho com isso, mas eu sou a Juliana, né? A mesma Juliana que estou aqui contando tudo isso para vocês enquanto experiência, enquanto provocações, e reflito muito sobre isso. Então, enquanto profissional, muitas vezes eu levo reflexões sobre propósito, né? Qual a sua responsabilidade enquanto mensagem que você transmite para os seus clientes, o quanto verdadeiro é aquele tipo, né, de promessa que você faz, né? Então, todos nos meus projetos, né, de planejamento estratégico de conteúdo para as equipes, né, com quem eu trabalho, com quem eu troco no dia a dia, eu acabo levantando. Então, levar isso, né, para nossa trazer isso para nossa vida e levar isso para, né, diante nos nossos jobs, como você falou, Luzia, é também uma forma de responsabilidade, né, de levar adiante, né, tudo aquilo que a gente acredita, né, enquanto ser humano. Sim, com toda certeza. Eu acho que está tudo super interligado, né? Quando a gente acredita em sustentabilidade, sobretudo essa rede, que é uma rede que ela é interpessoal, é entre as coisas, e é como você falou no começo, a tua família, teus pets são a tua família também, entendeu? Quanto mais a gente tiver realmente, eu acho que a prática de toda essa cadeia holística, eu acho que mais integrado a gente vai estar na natureza, com as pessoas. Senão a gente não atinge mesmo uma empatia de fato, nem na nossa vida pessoal, nem na nossa vida profissional. Então, estamos nesse desafio.
Quero novamente agradecer a todo mundo que está aqui, mas quero começar agradecendo a você, Ju, pela a tua generosidade de ter montado essa apresentação para a gente.